Olá, gente! Hoje a gente traz a história dos pigmeus, os defensores da floresta. Essa história dos pigmeus, ela se passa no continente africano, especificamente em 7 países africanos, no Burundi, Camarões, Congo, Gabão, República Centro-Africana, Ruanda e República Democrática do Congo. É uma história escrita por Rogério Andrade Barbosa e ilustrada por Maurício Negro. Vamos lá? Ela inicia com um provérbio pigmeu, um provérbio africano, que é assim: as crianças são nossos tesouros. Meu nome é Dingono, vivo na floresta escura e chuvosa de Ituri, terra de meus ancestrais, os pigmeus. Aqui as árvores são tão altas que a luz do dia não alcança o solo, deixando a mata na penumbra a maior parte do dia. Os cipós e as lianas sobem pelos imensos troncos, enroscando-se e emaranhando-se com a galharia suspensa, tecendo um toldo praticamente impermeável sobre as nossas cabeças. Não tem um dia que não chova, e ao anoitecer, quando o sol se esconde, a nossa mata é envolvida por uma profunda escuridão. Somos pequeninos, disse meu pai, certa noite, mas apesar de nosso tamanho, não existem caçadores e rastreadores mais habilidosos que os nossos. Meu avô contou que antigamente eram muitos. Hoje somos poucos, talvez os últimos pigmeus, a gente pequena, como nos chamamos em nossa língua. Não temos acampamentos fixos. Sempre estamos em movimento à procura de comida, que cada dia fica mais difícil e escassa. As mulheres, enquanto caminhamos, aproveitam para colher mel, vermes, insetos, cogumelos e itaba, uma espécie de raiz doce. Cupins assados são um dos nossos pratos favoritos. A melhor época é quando saem grandes enxames de cupinzeiros mais alto do que nós. Apreciamos também a carne macia de miboloco, o menor antílope da floresta, quase do tamanho de um coelho. Fazemos muito barulho quando andamos e cantamos. Gritamos e batemos palmas para espantar as feras ocultas entre as densas folhagens. A mais temida é o velho malhado, o comedor de gente pequena, o leopardo. Vivemos em estreita harmonia com a natureza, colhendo e recebendo o que ela nos oferece. Nada é desperdiçado. Destruindo a mata, estaríamos destruindo a nós mesmos. Nada é destruído. Nós, crianças, brincamos livremente o dia inteiro. Divertimos-nos subindo nas árvores, balançando em cipós e mergulhando nos rios. Também gostamos de rodopiar caroços de frutas no chão e jogar com bolas feitas com seiva de uma árvore. E nós, meninos, adoramos treinar nossa pontaria com pequenos arcos e flechas. E ao redor do fogo, que ouvimos histórias, dançamos e cantamos. Somos um povo muito alegre. Do que eu mais gosto são os jogos de mímica, em que os participantes imitam os gestos de animais e pessoas com perfeição. Hoje, meu pai voltou com uma cara aborrecida da caçada. O que foi? Quis saber minha mãe, enquanto acabava de cobrir a nossa cabana com folhas grossas e largas de uma árvore chamada mongongo, apertando-as bem juntas para evitar a entrada de gotas de chuva. Ele, cansado, depositou a lança, o arco e as flechas no chão. Antes de responder, encontrei a carcaça de outro elefante apodrecendo no chão. Caçadores vindos de outras terras continuam matando os pacíficos animais com suas armas poderosas, só para retirar as longas presas. Que desperdício! Lamentou a mamãe. O pior mesmo, em minha opinião, eram os machados barulhentos dos invasores, capazes de cortar a árvore mais grossa da selva num abrir e fechar de olhos.
o som estridente dessas lâminas abatendo e desmatando a floresta de Ituri já chega aos nossos ouvidos, fazendo com que o meu povo se embrenhe cada vez mais nas entranhas da mata escura, em busca de um local seguro e isolado para armar os acampamentos. A construção dos abrigos erguidos com paus e folhas fica a cargo das mulheres, e são elas que, quando nos colocamos em marcha, carregam grandes cestos às costas, com poucas coisas que temos. Por que não podemos ajudá-las? Perguntei uma vez a meu pai. Elas são mais fortes, explicou ele. Os homens precisam ter as mãos livres para defender suas famílias. Passei o resto do dia preocupado com o destino dos elefantes. Apesar de seu tamanho assustador, ele é um animal muito tranquilo e brincalhão. Torna-se perigoso somente quando ameaçado, ferido ou com sede. Nenhum animal nos oferece tanta carne e gordura como ele. Matamos somente para comer. O elefante é um ser muito bom. Com uma simples patada, ele pode esmigalhar qualquer um de nós, apesar de ser muito bondoso. São necessários vários homens de muita coragem para chegar perto do gigante. Senão, nossas armas não conseguem penetrar o seu couro. Ao anoitecer, quando eu e outras crianças nos sentamos ao redor da fogueira, perguntei ao mais velho sábio da nossa gente: por que éramos tão pequenos? O ancião, coçando a barbicha branca, respondeu: somos pequenos, é verdade, os menores de todos os seres, mas somos os senhores da floresta e a conhecemos como a palma da mão. O que vou lhes contar aconteceu há tanto tempo que é impossível saber quantos dias se passaram desde então. Uma manhã, o Criador de todas as coisas apanhou um pouco de terra vermelha da beira do rio e, em seguida, um punhado de terra preta. Ele misturou as duas cores com um tiquinho de água, amassando-os até ficarem macias e fáceis de moldar. Depois construiu pequenas figuras de barro, em forma de seres humanos do tamanho de uma banana. Não sei quantos bonequinhos o Criador fez, mas quando acabou de colocá-las deitados no chão, virou-se para o primeiro e ordenou com sua voz poderosa: levante-se! E o boneco de barro obedeceu, pondo-se em pé. A mesma ordem foi dada ao segundo: levante-se! E a figura ergueu-se. E assim foi fazendo com os outros, até todos ficarem em pé. Mas insatisfeito, comandou: ande! Trovejou apontando para o primeiro boneco, e o bonequinho começou a andar. Ande! Foi dizendo com o dedo em riste para suas criaturas, até todas estarem caminhando. No entanto, antes que se afastassem, o Criador avisou: de agora em diante vocês possuem vida. Em breve crescerão e ficarão fortes. Podem ir, finalizou. Alguns tomaram o rumo das campinas sem fim, outros seguiram em direção às montanhas, aos lagos e desertos. Logo todos cresceram, menos os que haviam permanecido na floresta. Ao perceber que tinha ficado menor que todos, ele foi se queixar com o ser que lhe dera a vida. O que houve? Perguntou o Criador. Fiquei muito pequeno, choramingou o pigmeu. Não precisa chorar, respondeu o Criador com um largo sorriso. De hoje em diante, apesar de sua baixa estatura, você será o mestre e defensor da floresta, anunciou, entregando-lhe um arco e uma flecha. O Criador ainda lhe deu mais poderes. Será o mais hábil e ágil dos seres humanos. Sua visão e audição serão melhores do que dos outros povos. Conhecerá e dominará os segredos da mata escura. As enormes árvores o ocultarão e lhe servirão de abrigo. As frutas que crescem nos galhos serão suas. Os animais que correm, saltam, rastejam, voam e nadam lhe pertencerão. Será eternamente pequeno, mas viverá em liberdade, como defensor e mestre da floresta.
Assim que terminou de contar essa lenda tão bonita, concluiu: a partir desse dia, o nosso povo, a gente miúda, permaneceu livre e sozinho nas florestas de Ituri. A história encheu meu peito de alegria, mas mesmo assim, antes de dormir, 3 coisas não saíam do meu pensamento. O que será da nossa floresta em suas imensas e frondosas árvores? O que acontecerá quando o último elefante for abatido? Qual será o futuro da minha gente pequena, os pigmeus? Fim da história. A pergunta que eu deixo: como será que a gente cuida das nossas florestas? Como será que a gente cuida de nossos animais? Como que a gente cuida de nossas plantas? Onde a gente joga o nosso lixo? Tudo isso a gente tem que pensar para que os pigmeus continuem existindo. Para que os pigmeus existirem, a gente tem que ajudar a floresta a continuar existindo e aos animais. Essa foi a história Pigmeus, os defensores da floresta.